dia, Fifizinha. Bom dia. Coisa linda, meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos na cidade de La Porqueira, na Venezuela. Ontem nós saímos de São Cristóvão até essa cidade aqui, rodamos vários e vários quilômetros, estamos aqui acima da Cordilheira dos Andes. A gente estava cansado, estava chovendo, paramos aqui na frente dessa praça, fomos recebidos pela comunidade. A Venezuela, as pessoas aqui na Venezuela têm nos recebido de uma forma muito amável, muito carinhosa. E é isso aí, bora começar mais um diazão e vamos ver o que vai acontecer pelo dia de hoje. Um prazer nos receber acá. Bienvenidos a Venezuela y que tengan muy bien viaje en el camino. Que le vaya muy bien. Un gusto por todo y un placer. Vuelvan a mi país, que no es todo lo que dice la gente. Gracias por nos receber. Sí, ustedes son muy amables. Un pueblo muy amable. La gente muy buena. Sí, la gente muy buena. Esperamos que todos, la gente que estén por allá fuera del país, los atiendan así como nosotros, que todos los que somos malos, sabemos gente buena. Sí, señor. Gracias por tudo, sim. Tchau. Ah, meus amigos, lágrimas vêm aos olhos. É um povo muito amável, incrível. É muito curioso, né? Porque 7 milhões de pessoas já foram embora da Venezuela. Saíram pelo mundo. Tem gente pelo Brasil, pelos Estados Unidos, na Europa, pela América inteira, tentando uma vida melhor. Muitas vezes sofrendo muita xenofobia, sendo responsáveis por coisas que não são responsáveis. É duro. Mas é isso. Essa é a nossa América Latina. E vamos continuar nossa viagem. Hoje vamos em direção a Mérida. É isso aí. Vamos embora. Vai, Bonezinho! Bom dia! Passamos aqui, subimos uma montanha super íngreme, cheia de curvas. Nossa! Com asfalto muito ruim. Chegamos no topo da montanha, que é a divisória também entre os estados de Táchira e Mérida. Então agora nós saímos do estado de Táchira e entramos no estado de Mérida. Então agora diz que nós vamos pegar uma boa descida e depois uma outra boa subida. Então, vamos lá. E agora estamos saindo da parte mais alta ali da montanha, começando a descer para um que parece um vale lá embaixo. E, a descida é muito íngreme e nem é asfalto, é tipo uns concretinho assim. Que aventura essa região aqui. Nós estamos nos páramos venezuelanos, que é essa região da Cordilheira dos Andes, é como eles chamam essa região aqui, onde começa a terminar a Cordilheira dos Andes, mas isso não faz com que ela seja mais fácil, não. É uma grande aventura. Olha só essa descida. Nossa, que bom que a gente tá descendo e não subindo ela, né? Porque senão... Tem esse ponto positivo. Aqui já vai melhorar, eu acho. Vai, Bonezinho. A preocupação da Fifi. Tô muito preocupada com esse caminho difícil, pessoal. Ai, como eu sofro. Olha, tem um tanque de água ali. Uma piscina. Tanque. Haja freio.
Hola, ¿todo bien? Muy bien. Cuéntame la cédula. Sí. Levanta aqui um pouquinho. Aqui, Vamos assim, a el arte. vehículo, por favor. ¿Cómo? Vamos a meter el vehículo. ¿Bajar? Esto es la autorización vehicular. Porque grabando, ¿qué se está grabando usted? ¿Cómo? Que si está grabando. Sí, grabamos todo. Es un derecho acá en Venezuela. A grabar toda la fiscalización y todo. Estamos aterrizando. ¿Visto la autorización en la frontera? Sí, si quieres más alguna cosa. Pasaporte. Fomos parados pela polícia aqui, eles levaram nosso passaporte e autorização veicular lá pra dentro. Perguntou se a gente tava gravando. Meio estranho. Listo. Gracias, sí. Gracias. Buen trabajo. Bom, o policial não foi muito amável não, levou nossa documentação lá para trás. Ele perguntou se eu estava filmando e aqui na Venezuela faz alguns meses que foi aprovada uma lei onde nos dá o direito de filmar toda a fiscalização policial. Portanto, eu disse isso para ele porque sabia dessa legislação. Ele não falou que eu não poderia filmar, ele só saiu lá, falou com alguém e disse que a gente poderia seguir a viagem. E é isso aí. Deu boa. Um pouco tenso, mas deu boa. E fizemos uma paradinha aqui para esperar o freio esfriar e a Aninha vai fazer um chimarrão para nós aí. Fazer um frimas. Aqui. Nossa, a gente tá cheio de garrafa de água vazia. Ai, a pia tá cheia. Inclusive, essa questão de gravar as abordagens policiais que o Anderson falou é uma coisa que a gente faz desde o primeiro dia que a gente tá na estrada. Nós gravamos absolutamente todas as abordagens policiais que nós já sofremos até hoje. E eu acho que a câmera é uma grande proteção nossa contra policiais corruptos, porque a maioria dos policiais assim sempre foram muito corretos, mas tem alguns que a gente sente maldade, sabe? Não sei, é na abordagem, na hora que o cara olha pra você, você já sente a maldade dele. E alguns indícios. Alguns indícios. Quem se preocupa com câmera, por exemplo, normalmente já começa a dar uns indícios de corrupção. Alguns trejeitos, algumas formas de falar, algumas formas de pedir a documentação. Toda a América que nós viajamos foi assim, né? E por isso que a câmera é uma grande proteção, porque aí a partir do momento em que o cara vê que está sendo gravado, que o policial vê que está sendo registrada a abordagem dele, ele já muda completamente. E eu acredito que essa até hoje foi uma grande proteção para nós nunca termos passado por um caso de corrupção policial, porque todas as abordagens são gravadas. Então, inclusive, fica até a dica para quem quer viajar para fora do país ou até mesmo dentro do Brasil, sempre gravem as abordagens policiais de forma que o policial saiba que está sendo gravado. E aqui nós descemos a montanha inteira, tá muito quente, muito calor, um bafo tremendo. Estamos a 1000 metros de altitude mais ou menos, eu acho, por aí, né? Por aí. E aí vamos subir para Mérida 2600. A gente tá passando por uma mudança de altitude, de clima muito difícil pro nosso corpo, pra nossa saúde. Essa região aqui, desde a Colômbia, tá assim braba de enfrentar. É isso, vamos seguindo
devagarzinho, porque vamos longe, meus amigos. Vamos embora. E aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha a altura de casaco que a gente foi tirando e foi colocando aqui do lado. Tá tipo assim. No mesmo dia a gente sai de 10 graus e vai pra 40 graus. E daqui a pouco vai estar 5 graus. De novo, porque Mérida é fria. Tá uma loucura, assim. Meu organismo tá totalmente zoado, assim, de tanta loucura que essa altitude faz com o nosso corpo. Tá sendo bem exigente mesmo, né? Tá difícil. Mas faz parte da aventura, meus amigos. Logo, logo tá acabando. Logo, logo tá acabando a Cordilheira dos Andes e chegaremos aonde? No Mar do Caribe. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Dónde viene, papá? Somos de Brasil. Adentramos por Cúcuta, San Cristóbal. Sí, Y vamos hasta Mérida. ¿Va para dónde? ¿Para Mérida? Para Mérida, sí. ¿Hay algún problema que le pase un cheque de rutina? ¿Lo revise? ¿No? ¿Me puede orillar allá, caballero? Allá. ¿Parar? Sí, sí, orillar allá. Esta puerta abre por allá. Vamos a Por ver. este lado aqui. Una casa rodante pequeña. Ahí tenemos fogón, heladera, una camita. Há 2 años que vivimos así. Bienvenido, señorita Venezuela. Muchas gracias. Dios y la Virgen me los bendiga. Muchas gracias. Como tenemos la casa atrás, E fomos parados mais uma vez. mais uma parada policial. Esse foi muito simpático, muito gente boa. Eu acho que ele tava mais curioso pra ver a casa do que qualquer coisa. Tava curioso pra ver a casa, ver o motor. Era só curiosidade mesmo. Deu boa. Agora estamos aqui a 54 quilômetros de Mérida. Creio que a gente baixa um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente começa a subir a montanha novamente. Vamos lá que temos que rodar. Vamos chegar antes do final do dia. São 1h da tarde agora. Acho que umas 3, 4 horas estamos chegando lá. Puesto de control El Anís. Buenas tardes, señor. ¿Todo bien? Esta es una casa rodante, somos de Brasil, viajantes de Brasil. Estamos turistando Venezuela, sí. ¿Van hacia dónde? Vamos a Mérida. Sí, Qué buena la idea. Vayan adelante. Papá. sí, gracias, hermano. Señor, gracias. Mais uma paradinha, uma olhadinha. Mais um controle policial. Bom. E, meus amigos, fizemos uma curva e simplesmente mudou tudo. Que lugar doido que a gente tá passando agora, porque nós estávamos num lugar, imaginem, cheio de vegetação, cheio de plantações, um monte de coisa por todos os lados. E aí fizemos uma curva e entramos no deserto. A gente fez uma curva e fomos parar no norte da Argentina, porque são montanhas de várias cores, sabe essas montanhas coloridas com vermelho, verde, amarelo, montanhas coloridas, cactos, uma paisagem super, olha só, super desértica, árida, parece o norte da Argentina, igualzinho os lugares que a gente passou. E isso foi muito inesperado, porque foi tipo assim, ó, tá, foi uma curva. Que loucura essa estrada, que loucura.
paramos aqui no meio desse cenário extraordinariamente doido. Cactos, vegetação árida, cara, que mudança radical de ambiente que nós sofremos. E vamos colocar um pouco de gasolina na manezinha, que nós temos mais 40 quilômetros. Tem uma hora que vai começar a subir, não sei quando, mas na subida sempre gasta um pouco mais de gasolina. Então vamos encher o tanque não, botar um pouco de gasolina. Isso aí, deu boa. Colocar um pouco de gasolina. Vamos ver. Acho que para rodar esses 33 quilômetros aí nós temos gasolina suficiente. Boa. Acho que sim. Bora. Qual? Para de subirlo, si ella lo atiende. Esperamos acá. Vamos tentar abastecer a gasolina aqui. Eu vi que eles estavam abastecendo no posto, só que aqui eles têm um revezamento de placa. Hoje é a placa 10 e 7, a nossa é a 4. Como a gente é turista, ele falou para conversar com alguém para ver se abre uma exceção. E o Anderson tá lá, ó, na administração, vendo se a gente consegue abastecer. Ver se há alguma exceção pra gente, como que vai ser. Deu boa? Olha boa. Vamos abastecer. Coisa linda. Porque também não tem nenhuma fila, né, no posto. Nossa, não, tá tem, lindo aqui. não tem ninguém abastecendo. Uhul! Caos! Estamos fazendo obra. Vem. Abastecidos! Abastecido! Isso aí aqui. Ah! Nossa, que barulho. Pode ir. Uhul! Com certeza essa é a parte mais difícil, a pior parte de viajar a Venezuela é conseguir gasolina. Só que a gente tem feito isso, meus amigos, ó, na classe, finos. Até agora estamos com reserva de gasolina, estamos conseguindo encher o tanque e vamos que vamos, que a Manezinha está desbravando a América. Vai, Manezinha! Aí! Vamos, Fifi! E só a título de informação, 30 litros, 15 dólares. 15 dólares. Aqui a gasolina é muito barata, custa 50 centavos de dólar o litro. O problema é a questão do abastecimento mesmo, né? Mas é isso aí, vamos lá. Seguir nossa aventura! Uhul! Buenas tardes, senhor. Tudo bem? Brasil. De Brasil, sim. Ahorita para Mérida. Para Mérida, sim. Tarde de la Estamos turistando na Venezuela. Bienvenido. Um gosto. Gracias. Podemos seguir? Gracias. Mais uma paradinha. Mais uma parada policial, foi muito gentil. E vamos seguindo. Seguindo.
pequeno equívoco, né? A gente achou que aqui seria 2.600, mas até o momento não. E Mérida é a capital turística da Venezuela, então já é uma cidade grande, já é super assim desenvolvida, com cara de cidade grande. Aqui no meio tem uma pista exclusiva para ônibus, então para facilitar o deslocamento urbano. Olha, tem até McDonald's aí. Tem um McDonald's, olha, vou passar por aqui, ó. McDonald's fica num vale, então é cercado de montanhas. As montanhas aqui já não tem aquela cara desértica de alguns quilômetros atrás, pelo contrário, são super verdinhas, bem arborizadas. Então vamos seguir até parar porque a gente tá bem cansado. O trajeto foi bem difícil, foi bem exaustivo, mas deu tudo certo e chegamos em Mérida. Chegamos em Mérida. Agora a gente vai para uma pousada que nos convidou para dormir lá. E vai ser muito bom porque nós estamos precisando parar para trabalhar, editar vídeo, ter internet. Nós estamos sem internet, né? No mato há muito tempo já. Então vamos lá. Acá, tudo bem? E chegamos simplesmente no limite do limite, porque a marezinha estava caliente, estava com o motor muito quente. Já chegou aqui, ó, quase falhando, já chegou meio brum, mas conseguimos estacionar aqui no parqueadeiro, no estacionamento da Pousada Tramontana, que vai nos receber, não apenas nos recebendo no estacionamento, como também nos deram um quarto pra gente passar esses dias aí com bastante conforto e poder descansar para conhecermos ainda mais a cidade de Mérida, porque aqui tem muita coisa legal pra gente fazer. Vamos, Fifi. Aqui da recepção, buenas tardes. Buenas tardes. Nossa, tudo que eu precisava hoje era um chuveiro. E um ar-condicionado. Nossa, meus amigos, um quarto com ar-condicionado. Muito obrigado, meu Deus. Aguinha gelada. Olha que lindo quarto. Televisão com Netflix. Tem tudo, gente. Água gelada, um armário aqui e um banheiro. Nossa, nós somos merecedores desse momento. Eu vou até tomar uma água gelada pra comemorar, porque ai, tá quente lá fora, mas aqui dentro tá bom. Nossa, olha o chuveiro. Ai, vou tomar banho já. Vamos passear? Vamos passear. Primeiro eu quero mais para nós. Uau! Olha, Fifi! Uau! E o centro histórico de Mérida fica bem pertinho aqui da pousada, então vamos dar um rolezinho a pé até lá para conhecer um pouco. Essa aqui é a prefeitura de Mérida, Alcaldia Bolivariana. Olha que bonita a pizzaria aqui. R$2,60 uma pizza margarita individual e R$5,20 uma familiar. A familiar geralmente é de 8 pedaços, né? E a familiar e a individual de 4. E Mérida é uma cidade que foi fundada em 1558. E ela, como fica localizada aqui nas montanhas andinas da Venezuela, é a principal cidade assim cultural e turística de todo o território andino venezuelano. Aqui é uma cidade muito importante, tem muita representação cultural e principalmente da gastronomia andina. Aqui no centro da cidade, na Praça Simão Bolívar, a gente já vê uma estátua dele, do Simão Bolívar,
que foi uma importante pessoa responsável pela libertação da Espanha de vários países aqui do norte da América do Sul, e por isso que ele é muito respeitado em vários países por onde nós já passamos. Ó, a praça fica para essa parte aqui, e essa aqui é a Basílica aqui de Mérida, que é a catedral. E tem uma curiosidade legal que fala nessa placa, é que aqui nessa praça foi feito esse monumento em homenagem ao Bolívar, porque ele foi recebido pela cidade aqui nesse espaço. Então eles fizeram essa praça com o monumento dele em homenagem à passagem do Simão Bolívar por aqui. E olha que legal, aqui nesse canto a gente viu que o pessoal tá jogando xadrez. Aqui é Ludo. É aquele jogo que a gente jogava. Estão jogando Ludo. Olá, olá. Buenas tardes. Nossa, é bem agradável aqui, a praça é super organizada, limpa, tem um pessoal aí sentado conversando, ali fica o símbolo do Bolívar. E a gente está rodeando a praça, ela está aqui à nossa esquerda, é um quadrado, e as construções são as construções bem antigas, bem históricas, como toda praça histórica que nós já passamos pelas Américas. Olha o tamanho dessa árvore aqui na praça, gigantesca. Raspadinha. Olha. E aqui tem uma imagem de como era o Bolívar. É curioso que a gente vem acompanhando referências do Bolívar desde a Bolívia, passando pelo Peru, Equador, Colômbia e aqui na Venezuela. E o Bolívar, ele era venezuelano, portanto aqui na Venezuela várias avenidas e vários monumentos, tudo em homenagem ao Bolívar, que é considerado um libertador por esses países na luta pela independência desses países em relação à Espanha. Por isso que a gente vê tanta referência dele aqui. Esse aqui é o Palácio do Governador de Mérida. É que aqui, além de ser a cidade de Mérida, ela também é a capital do estado de Mérida, onde a gente está. Ó, aqui tem um banco da Venezuela, a gente não tinha visto banco por aqui ainda. E como toda cidade tem várias lojas normal, tem farmácia, loja em reforma, ó, loja de sapato, tem umas lojas na rua também, as coisinhas para comer, o mercadinho, lojas de cacareco, tem muito Fusca na Venezuela, olha o Fuscão aí, uma padaria bem bonita aqui. Vamos nessa sorveteria aqui, ó. E eu queria muito vir nessa sorveteria, porque a sorveteria Coromoto, ela tá no Guinness Book, o livro dos recordes. Vamos lá. Uau, bonita, hein? E ela tá no Guinness Book por essa razão aqui. Essa aqui é a sorveteria com mais ofertas de sabores de sorvete de todo mundo. São cerca de 1000 sabores de sorvete. São esses aqui atrás. Ó, e hoje tem esses sabores aqui: turrão de maniga, laque, óleo, abacate, espaguete com queijo, alho, carne, queijo, caraota, sangria, é o turista, vai e volta, polar. Polar é uma cerveja aqui da Venezuela. Por amar-te tanto, whisky, bailes para ti papá. Porque eles não oferecem os 1000 sabores sempre, todas as vezes. Eles separam meio que por meses, por temporada, e são essa quantidade de sabores que eles oferecem por época, digamos. Então toda vez que você vier aqui, vai ter um sabor diferente para experimentar. E eu pedi aqui, então, um sorvete de carne e um sorvete de karaoke, que é feijão preto. Porque, né, eu vim para uma sorveteria dessas, foi para fazer esse tipo de coisa, tipo sorvete com queijo do Equador. Agora é o sorvete de carne da Venezuela. Vamos provar isso daqui. Yeah. Esse é o de carne. Graças. Eu não sei explicar. Isso aqui tem gosto de carne. Vocês não estão entendendo? É gosto de... É um sorvete de carne. Ele é doce, mas tem uns pedacinhos, inclusive, de carne desfiada por aqui. Nossa. Aham. Deixa eu provar o de feijão agora. Tá batendo um rangão, um pratão de feijão com carne Um PF. gelado. Não sei, nossa, tem gosto de feijão. Essa, eu juro que tem gosto de feijão. Nossa, quem diria, né? Um sorvete de
Gente, nossa. Não sei. O meu cérebro não tá sabendo processar isso. Porque é doce, mas são pratos salgados. Nossa, é diferente. Ah, o meu é mais de boa, né? Esse primeiro aqui deve ser o whisky com doce de leite por cima. Vamos ver. Caraca. E não é verdade que parece que eu tô tomando assim, tem um fundo, né? Claro que não tem aquele impacto do whisky, mas lembra muito whisky. E com esse doce de leite por cima, que eles chamam de arequipe, ó. Tá gostoso? Tá bom. E aqui embaixo tem óleo, não pode dar errado, né? Eu fui no certo hoje, porque muito bom. I feel like I've been here before, familiar with the view. This ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old